Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão. Vamos dar início a mais um estudo de quinta, às 7h30 da noite. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Pão Nosso. Hoje, nossa irmã Janete vai nos guiar pelo estudo do capítulo 91. Então, convido a Janete 92, né? também. 92. Desculpa, 92, é verdade. 91 fui eu, na semana passada. Isso é Estragou. que estava aberto aqui na página. Isso. 92. Então convido a Janete a fazer a nossa prece de abertura. Graças a Deus, Jesus amado, Jesus querido, agradecemos a oportunidade que nos é concedida nesta hora, neste momento, de realizarmos esse estudo, essas reflexões, que possamos sempre estar abertos a esse aprendizado que a doutrina espírita traz para nós, dentro daquilo que tu nos trouxeste também. Ampara todos nós nesta hora, ampara toda a nossa humanidade. Pedimos a tua permissão para iniciar o estudo desta noite, graças a Deus. Graças a Deus, vamos compartilhar. Bem, então, nós estamos no capítulo 92 do livro Pão Nosso. Deus não desampara, né? Já esse título já traz um significado bem profundo para nós, né? Deus não desampara. Eu, particularmente, lembro muito da Dona Áurea, que ela sempre falava: Deus é Pai de amor e de misericórdia, jamais desampara nenhum dos seus filhos, né? Dona Áurea sempre repetia isso. Então, já esse título já é um abraço para todos nós, né? Já é um aconchego ao nosso coração, já é a certeza de que a gente nunca está só, que Deus realmente está presente em toda e qualquer situação. Mas a gente acaba esquecendo disso, né? Então a gente se desespera, a gente fica indeciso, a gente fica fragilizado, porque se a gente tivesse em mente sempre essa certeza de que Deus não desampara, e esse uma frase, né, incondicional, né? Não tem nem condição. Deus ampara e pronto, seja lá quem for, seja o que erra, seja o que acerta, né? Seja o enfermo, seja o saudável. Não existe Direção. condições, né, para o amparo de Deus. Então, nós precisamos muito pensar a respeito disso, ter em mente isso, para que a gente siga sempre firme a nossa vida, independente das nossas dificuldades, dos nossos desafios. Tudo está sob o controle do Pai. Mas isso também não quer dizer que a gente não tenha que assumir as nossas responsabilidades, que a gente não deva estar percebendo os nossos equívocos, né, os nossos erros, e lutar para que a gente possa vencer essa inferioridade que existe em nós. Deus desampara sim, Deus está sempre pronto a nos dar inúmeras oportunidades de crescimento, mas nós precisamos fazer por onde, né? Que a gente cresça. E aí o Emmanuel traz uma passagem do Apocalipse, capítulo 2, versículo 21, que diz assim: E dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. A gente sabe que o Apocalipse, ele vai falar aqui embaixo já, né? Que o Apocalipse é um livro que foi escrito por João Evangelista, lá na ilha de Patmos, cheio de simbologias, né? E que, por conta disso, muitas pessoas levam para a parte mística, muitas pessoas veem o Apocalipse como previsão de tragédias, né? Como uma coisa assim pavorosa. Mas a gente vê ali, que foi uma obra mediúnica também, né? Que falam os estudiosos que João Evangelista recebeu diretamente de Jesus essas inspirações. Então, ali vem trazer, diante de todas aquelas imagens e acontecimentos, na verdade, é uma previsão daquilo que naturalmente iria acontecer com a nossa vida e humanidade, não é? Porque se a gente age de forma errada,
se a gente está fazendo tudo errado, se existe o ódio, se existe o desamor, não existe outra forma, né? A gente vai colher esse desamor, a gente vai colher esse ódio, a gente vai colher essa violência, né? A gente vai colher tudo isso de ruim que a gente plantou. Mas eu vejo assim, o Apocalipse, ele é mais um alerta, né? Ele é mais um alerta para que a gente desperte diante de tudo aquilo que a humanidade tem passado, né? Porque é uma consequência natural dos nossos equívocos durante os séculos, né? E essas previsões também foram feitas até antes de João Evangelista, foram feitas pelos profetas também do passado, porque a intenção desses emissários de Deus, desses emissários de Jesus, eram exatamente chamar a nossa atenção para a nossa vida equivocada, para que a gente despertasse para uma vida reta, para uma vida digna, para uma vida de fraternidade, de amorosidade. Então, essas revelações vieram mais com o intuito de chamar a atenção, de nos acordar. E a gente já vive, né, gente, esse apocalipse. A verdade é essa, já há algum tempo a gente tem vivido todas esses momentos tristes de tragédia, e ali também a gente pode ver que no final, que se fala da Jerusalém, da Nova Jerusalém, que também é esse processo do planeta de regeneração, né? Que a gente passaria por todas essas dificuldades, estamos caminhando para esse planeta de regeneração, e por isso toda essa dor, não, logicamente que não haveria essa necessidade, mas são escolhas nossas. Então, mas que quando chegar esse processo do planeta de regeneração, seria essa Nova Jerusalém. Então, não existe essa questão de sentir medo, pavor com o livro de Apocalipse. Não, é apenas tirar, não é, as figuras alegóricas e interpretar e ver qual é essa mensagem que traz para nós. É como o Emmanuel fala, se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede, venhamos a examinar-lhe as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliarmos o progresso espiritual, não é? E é exatamente isso. A gente, com o nosso conhecimento de doutrina espírita, a gente compreende o que é o Apocalipse. A gente compreende toda aquela dor, toda aquela tragédia, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, que representam as pessoas que estariam colocando a Terra, né? São pessoas que estariam provocando a dor na sociedade, né? São vários, seriam esses 4 como exemplo. E não é isso que a gente vê? Pessoas que estão no domínio de nações, não é? De grupos até pequenos, mas que promovem essa dor, promovem esse sofrimento. É isso que a gente vê. E ele continua falando: o versículo mencionado proporciona uma ideia de longanimidade do Altíssimo, na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores, né? O versículo: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. São as diversas oportunidades que Deus tem nos dado, né? Através das inúmeras reencarnações, através essa longanimidade que é a sua bondade, a sua generosidade para com todos nós. Então, isso é uma prova de que Deus jamais desiste de nós, apesar de toda a iniquidade, muitas vezes, em que a gente está envolvido. E ele continua: muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor
que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma, né? Quem coloca esse Deus vingativo, né? Esse Deus rancoroso, realmente não conhece esse grande amor de Deus. E assim, para a gente que tem o conhecimento da doutrina espírita, é muito fácil a gente apreender esse Deus bom, né? Através da lei da reencarnação, dessa justiça divina que Deus promove para todos nós. Para a gente fica muito claro que Deus é amor, que Deus nos cuida, né? Embora, como falávamos anteriormente, nós devemos estar assumindo as nossas falhas, né? Então, o amor de Deus é maravilhoso, nos oferece realmente essas inúmeras oportunidades de redenção. E esse Deus implacável, vingativo, né, os que não conhecem, são aqueles que não conhecem o seu grande amor perante a criação. E o homem tem muita mania de colocar seus próprios defeitos em Deus, né? Por isso que veio essa imagem desse Deus vingativo, desse Deus que condena, que mata, que faz queimar eternamente no fogo do inferno. Porque, na verdade, que são os próprios defeitos dos homens, né? O homem é que julga dessa forma. Mas, continuando, Emmanuel já fala: se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligência mais duras e inflexíveis? Jamais, né? Se o nosso sistema jurídico, né, tem essa questão da liberdade condicional, por que Deus daria essa pena eterna? Porque Deus seria tão impiedoso, não perdoaria, não é? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Quer dizer, apresente Deus o mais boníssimo que seja as instituições religiosas, ele diz que é muito maior essa magnanimidade de Deus. Em seus celeiros abundantes, há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará, né? Nós não temos ideia do quanto somos protegidos, de quantas vezes a gente deixa de sofrer determinadas coisas pela bondade divina, pela proteção dos emissários de Deus, né? A gente só sabe reclamar quando a gente não consegue determinada coisa que a gente almeja, mas Deus está o tempo todo, através dos seus prepostos, dos seus enviados, cuidando de todos nós. O Altíssimo fornece dádivas a todos, e na atualidade é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu, para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Ou seja, né, nós temos que refletir em tudo que a gente ganha, em tudo que a gente tem de bom, né? Mesmo as dificuldades, mesmo os problemas, será que nós estamos aproveitando todas essas oportunidades que Deus tem nos concedido? Não é? É um convite que Emmanuel faz para nós, Para pensar nisso, né? né? É para Espiri- pensar, né? Para pensar sobre isso. É verdade. Verdade. Especialmente a concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de mil modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender e receber. Então, é trabalhar, não é, em nosso processo evolutivo, através dessas oportunidades que nos são dadas a cada reencarnação, a cada conquista de cada reencarnação, a cada dia aprendendo, cada situação que nos ocorre, seja boa, seja não tão boa, né? Doando-nos, nós temos que nos doar, nós temos que receber muito, né? Também deixar um pouquinho o orgulho para trás e nos abrirmos
recebermos também o que nós necessitamos dos nossos irmãos, né? A vida é essa troca, é o dar e receber, é cuidar um do outro, né? Então, sendo gratos sempre pelo que temos, pela proteção que nos é dada. É isso, gente. Hoje a minha voz está meio prejudicada, também não fiquei muito bem o dia inteiro. Não, Mas tem muita coisa aí mas para foi vocês. ótimo. Tá Tudo que você falou é válido e a gente tem que ficar repetindo isso realmente, repetindo, repetindo, porque se a gente não repetir, a gente se dispersa. Daqui a Não é? pouco tá voando onde não tem que voar, está deixando de fazer coisas importantes, fazer bobagem que não tem tanta importância. A gente é muito. Eu, pelo menos, me sinto dispersiva. Somos, Eu tenho que estar sempre muito atenta para mim, sim. entendeu? Aproveitando, né, as oportunidades que a gente Isso, tem no dia a dia, né? isso. Para que a gente possa sempre estar nesse processo de aprendizado, não é? De aprender, ensinar um pouquinho, aprender um pouquinho. E eu repito, né, essa frase de início, Deus não desampara, é o nosso grande estímulo para tudo na vida, para que a gente não desanime. Em nenhum momento, porque a gente fica muito feliz quando a gente está passando por momentos tranquilos, né? Aí a gente até ora com alegria, olha, Deus é maravilhoso, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Mas e nos momentos de muita dor e dificuldade, né? Será que a gente lembra que Deus também está ali? Até que ponto é a nossa fé, é essa confiança que a gente tem nele, para nos momentos mais difíceis a gente se sentir amparado. Nossa, estou passando por essa dor intensa, vi partir um ente querido, que eu amo demais, mas eu continuo me sentindo amparado. Eu continuo sentindo a presença de Deus junto a mim, tanto através das pessoas encarnadas, lógico, né? Que Deus atua nos homens através dos próprios homens e também através da espiritualidade amiga, que se a gente está nessa sintonia com eles, a gente sente esse amparo e sente assim de uma maneira muito intensa nesses momentos de dor, é uma coisa assim, que aconchega, sabe? Acho que só quem passa é que já sentiu isso, de sentir o amparo da espiritualidade amiga, mesmo diante de uma dor, você consegue se sentir abraçado, você consegue se sentir confortado, né? E isso é essa presença de Deus em tudo, né? E isso faz também com que a gente não se revolte, né? Diante de tantas coisas que a gente vê acontecer no nosso mundo atualmente. Saber que Deus está no comando, né? E que a gente está colhendo exatamente o que a gente tem plantado esses séculos afora, não é verdade? Daí as palavras do Apocalipse. Já falei pra caramba com essa voz maravilhosa. Essa, essa questão, né? Porque realmente o Apocalipse, essa questão toda de juízo final, ele faz essa interpretação equivocada de um Deus punitivo, mas que, como você falou, ele nunca desampara. Então, como é que um Deus que nunca desampara pode condenar alguém eternamente? E aí eu lembrei de um simbolismo que eu ouvi numa palestra pela internet, que Deus é como o sol. Às vezes a gente não enxerga por causa que é de algum obstáculo, né? Um dia com muitas nuvens, ou a gente se coloca, né, sob um telhado, alguma coisa, e assim a gente não vê o sol. Mas ele não é porque a gente não está vendo que ele não está lá, né? Ele Isso. continua ali irradiando o tempo todo. E muitas vezes nós colocamos esses obstáculos entre nós e Deus, né? Deus está ali, sempre disposto a nos amparar, a nos energizar, a nos enviar suas forças. Só que nós nos colocamos esses obstáculos, nós nos fechamos em cascas de egoísmo, de individualidade, de problemas que na verdade não são problemas que a gente deveria dar tanta importância, né? Problemas materiais. É exatamente essa falta de fé
no comando de Deus sobre o universo, que faz com que a gente vá se desesperançando. E tudo isso são as nuvens, são como nuvens que estamos colocando entre nós e Deus, que faz com que a gente não perceba a sua presença. Mas essas nuvens, assim como as nuvens também passam, elas vão passar, elas vão dissipar e o céu e o sol vai brilhar de novo. A gente acreditando ou não, né? Porque como falou, com fé ou sem fé, o sol vai brilhar novamente. A diferença é que quando esse sol brilhar novamente, aquele que não tinha fé, talvez vá querer se esconder do sol, porque vai estar com vergonha, né? Porque vai estar com vergonha de não ter acreditado que ele ia voltar, que ele ia aparecer de novo. E aquele que tinha fé vai ficar feliz, vai poder receber com orgulho tudo aquilo de bom que está chegando novamente. Então, é essa posição nas horas difíceis que a gente tem que ter. E aí eu lembrei de uma prece que a gente sempre lê quando eu e a Doroteia fazemos a prece pelos doentes do Hospital Mário Cruyff. A gente sempre faz uma prece que eu acho que lembra muito essa questão que eu vou ler aqui para vocês, que o nome é Pegadas na Areia. Uma noite eu É tive lindo essa um sonho. coisa. Sonhei que andava e passeava na praia junto ao Senhor, e no firmamento passavam cenas da minha vida. Após cada cena que passava, percebi que ficavam dois pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás para as pegadas na areia e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso me aborreceu muito e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu dissestes que uma vez que resolvi seguir-te, tu andarias sempre comigo em todos os caminhos. Contudo, notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo por que é que nas horas em que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste sozinho. E o Senhor respondeu-lhe: Meu querido filho, jamais te deixaria nas provas de sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente aí que te peguei no colo. E é verdade, né? Porque às vezes a gente, na hora da dor e do sofrimento, é como eu falei, são as nuvens que fecham o nosso pensamento e a gente não enxerga. Mas é Deus que está nos carregando. Imagina, a gente está na cama doente e aí tem aqueles parentes que nos ajudam, né? Que nos cuidam da gente, os médicos que cuidam da gente, os nossos amores que cuidam da gente, que fazem comidinha pra gente, que dão um remédio pra gente, os enfermeiros. É tanta gente, né? É tanto amparo que a gente às vezes não para pensar que a gente recebe nesses momentos de dor e sofrimento, porque a gente está exatamente cego pela dor, pelo sofrimento das nuvens e não está enxergando Deus que está ali o tempo todo nos iluminando e nos amparando. E que, pelo contrário, nesses momentos é onde ele mais nos ampara, porque ele bota alguém para literalmente fazer por nós tudo o que for necessário, né? Então, que a gente tenha essa fé, essa coragem para realmente ter certeza desse amparo de Deus em todos os momentos de nossa vida e não esquecer, né? Porque nos momentos de dor e sofrimento, aí é que a gente tem que lembrar mais forte ainda de que Ele está lá. E aí a gente se segura com força na mão dele e vai que no final vai dar certo. Abro para vocês novamente. Exatamente. A solidão é um estado que a pessoa cria. O mundo está cheio de pessoas. O que tem de gente no mundo, você é sozinho porque inventa isso, né? Eu penso assim, entendeu? Né? Quanto mais você enxerga o outro, mais amigos você faz, mais ligações você vai estabelecendo, e mais rica se torna a sua vida. E para mim não existe solidão. Eu isso não entra na minha cabeça, entendeu?
não entra. Porque Isso é uma questão assim, muito importante que você está falando, Dorô, porque a gente tem muitas amigas que moram sozinhas, mas não são sozinhas. Elas isso, não não, são porque elas preenchem a vida delas com atividades, não é? claro. Atividades, elas gostam delas próprias e assim, se dedicar a trabalho em prol do outro, né? O trabalho do bem, o trabalho da caridade, faz com que a gente se sinta feliz, mesmo morando em uma casa apenas a gente, né? Não tem por que você se sentir solitário. Tantas vezes a família é enorme e a pessoa se sente solitária, não é? Mesmo com um Isso. grupo grande de E- familiares. e- E essa questão da dor que o Vitor falou, a gente tem a mania de potencializar, né, nossas dores. A gente sempre coloca num patamar muito alto, ao invés da gente estar percebendo o que que a gente pode aprender com aquele momento de dor, com aquele momento de dificuldade, a gente se coloca apenas como vítima, né, como abandonados por Deus e pelas pessoas muitas vezes à nossa volta, e essa dor se torna cada vez maior. Ao invés de, mesmo sentindo a dor, mesmo passando por essas dificuldades, a gente partir para realizar outras coisas, logicamente, que a gente possa fazer, mas quando a gente sai de dentro da gente para auxiliar outras pessoas, a nossa dor fica sempre menor, né? Não há dúvida, mas não há dúvida. E aí, o que eu acho que acontece muito com as pessoas é que elas cobram muito do outro e não percebem que elas estão falhando muito também. Entende? Então, estou sozinho, ninguém gosta de mim. Começa a criar uma coisa assim, acaba ficando sozinho, acaba ninguém gostando da pessoa, porque você acaba induzindo isso, né? Eu acho muito importante você sentir o amor que o mundo traz para você. Não é amor perfeito, não, porque aqui não existe ninguém perfeito. Também se ficar com amor perfeito é falta de raciocínio, né? Mas o amor existe, claro que existe. E como? O negócio é você não ficar cobrando. Aí tem uma pessoa que tem que te dar amor, amor. Aí, coitado, aí também não pode ser assim, né? Cada um tem que ter também seu mundo, né? A maneira de se doar também, de se multiplicar através de muitas pessoas também, né? Então, aí você se torna, eu acho, até mais compreensivo, menos cobrador do outro e de si também, mais feliz, né? Porque imperfeitos todos nós somos. Então, se eu começar a brigar com a minha imperfeição, estou perdida, né? Eu tenho que Sozinha. tentar melhorar, sim, mas saber que eu vou melhorar um pouco. Não botar também a gente numa expectativa excessiva, porque aí você começa a não ficar normal, né? Posso falar? Claro, Pode. sim. Aqui está ventando muito, fez um barulhão aqui que eu tomei até um susto. Acho que foi algum galho de árvore que caiu, por isso que eu saí. Mas é assim, esse texto aqui, né, a reflexão dele é realmente para fala da misericórdia, né, de Deus, né? Porque quando ele diz aqui Deus não desampara, né? Ele trata exatamente dessa misericórdia de Deus, que ela é infinita, né? Permite que nós erremos e que nós mesmos nos consertemos, né? Vamos dizer assim, não somos máquinas, né? Mas assim, Deus, na sua misericórdia, ele permite que nós tenhamos as nossas próprias escolhas, não é? Então, aí vem de encontro com aquela questão de falar assim de penas eternas, não é? Que
porque se a pessoa errou, vai para o inferno, né? Que é um conceito meio equivocado do Apocalipse de João, Total, né? Que as total. pessoas têm esse conceito, porque João, quando fez escreveu o Apocalipse, que, na verdade, o Apocalipse nada mais é do que revelação, uma revelação profética até, né? E a Bíblia, mesmo nos textos mais antigos, né, trazia uma ideia, né, de se você errou, do erro, de pagar pelo erro, de ser punido, né? Então sempre dá aquela ideia que seria o quê? O Apocalipse é o fim do mundo e que as pessoas que não se arrependerem vão para o inferno e vão ficar lá para sempre, não é? E a gente vê que não é bem assim, né? A gente sabe que não é assim. Se Deus é amor, né, é justo, né, ele jamais vai querer que seus filhos fiquem encarcerados, né, nessas regiões inferiores, né? Se ele nos colocou aqui para o nosso próprio progresso, para a nossa própria evolução, né, como é que nós vamos evoluir se ficarmos eternamente no inferno? Não é? Então, aí, até no próprio livro de Kardec nos esclarece, ele faz essa reflexão, que está no livro do Céu e Inferno, capítulo 6, item 18, impossibilidade material das penas eternas. Isso está no livro do Céu e Inferno. Que ele faz essa reflexão. Se a alma progride ou não, eis a questão. Se progride, a eternidade das penas é impossível. Não é? Então, quer dizer, se o homem progride, como é que ele vai ficar eternamente estacionado, né? E a gente não está aqui para ficar estacionado, né? Então, quer dizer, a gente tem sempre... Qual é a ideia? É crer na misericórdia divina, né? Que ela alcança todos nós, todos os espíritos, eles vão evoluir. A gente fala que isso é fatal, não tem jeito, vamos evoluir de uma forma ou de outra, nós vamos evoluir, cada um no seu momento, né? E nós temos que ter o quê? O bom senso. E até o arrependimento sincero, né, para essa mudança, a mudança do comportamento. A Janete até falou ali na questão da pessoa quando está pedindo, agora que foi lá na frente, já fugiu um pouquinho, né? De querer ser realmente melhor, quando as coisas começam a acontecer, elas agradecem a Deus, mas não pode esquecer que quando tem um momento difícil, não é blasfemar contra Deus, né? Que Deus está nos punindo, está sendo injusto, que eu não mereço isso. Não, a gente está aqui num processo de aprendizado, de evolução. Então, nós vamos realmente passar por momentos difíceis justamente para aprender com esses erros, não é? Essa é a questão, isso é uma flexibilidade que ele dá para nós, nos permite, através do nosso livre-arbítrio, né? Senão seríamos autômatos. Então, tem a questão do Livro dos Espíritos também, sobre a importância do arrependimento, né? A questão 999 do Livro dos Espíritos, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Que o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado, né? Então, quer dizer, ele se arrepende, mas não é porque ele se arrepende, ele está... estou salvo, como as pessoas pensam. Não arrepende e salvou, e tudo que ele fez antes daquele arrependimento foi deixado para trás. Não, ele vai expiar o que ele causou no passado e que feriu outras pessoas, porque toda ação tem uma reação, gera uma consequência. Então, pode ser uma coisa que prejudique a ele, mas também prejudique a outros, e ele vai ter que responder por isso, mesmo se arrependendo. Então, essa reflexão aqui que Emmanuel, né, que nos colocou esse pedaço aqui do Apocalipse, né? Ele fala isso, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Naquele momento, não, mas em algum momento a pessoa vai aprender, não é?
E não é por conta disso que ele vai viver a vida toda no erro, no erro e eu não estou condenado, né? Não existe essa condenação eterna, Não. né? Não. Inclusive, a pessoa vai recebendo também oportunidade de fazer coisas boas, e quando você faz alguma coisa boa, você se sente melhor, né? Exato. Então, Então, ficar só no seu erro e mergulhar não é bom isso. Isso não é bom. Você tem que ter consciência, não vai largar o erro para lá, mas você tem que também se dar a oportunidade de viver coisas boas, claro que sim. exatamente. E hoje, nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, nós, a gente se referindo aos espíritas, e até quem não é espírita, que o livro não é uso exclusivo dos espíritas, ele está aí para quem quiser. Mas ele é uma cartilha, eu acho que ele é um manual de instrução para a vida, né? E Claro, Kardec nos esclareceu bem sobre isso no Livro dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, não, desculpa, no Evangelho, né? Que eu estou falando do Evangelho. Pedi e obtereis, ele fala que o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Né? E tem muito mais aqui de explicações. Porque eu falo, o Evangelho é uma cartilha a ser seguida, né? Para aqueles que querem realmente evoluir, aprender, se melhorar como ser espiritual, não é? Ele está aqui deixando essa informação, né? Ele fala que parece perpétua para aqueles que querem sempre se permanecer no mal, mas quando queremos mudar o foco, né? Ir para o bem, né? Já não é, a coisa já muda de figura, não é? exato. E o Espiritismo, ele tem uma variedade de literatura maravilhosa. Inclusive, uma pessoa que colaborou muito com isso foi o Chico Xavier, né? Que o que ele psicografou de muitos livros. Então, a pessoa só não caminha se ela não quiser, porque os livros, você falou no Evangelho, sim, as coisas básicas, mas há livros, livros, livros e livros esmiuçando uma porção de pontos do Evangelho, entendeu? Sim. Mas é muitos livros. O Chico Xavier, então, escreveu muitos deles. Aí você pega um livrinho do Chico, vai lendo, aquilo faz até bem, porque não é uma leitura pesada, são comentários que ele faz, às vezes, de maneira até às vezes até romântica, leve, né? Sobre coisas, dificuldades nossas. Né? Então, eu acho que você não caminha se você não quiser, porque a oportunidade para a gente melhorar, como tem, mas como tem. Né? Então, aqui a questão aqui toda é crer na infinita misericórdia de Deus, que Ele sempre nos dá oportunidade para o arrependimento e a reparação, né? E está sempre pronto a nos dar essa oportunidade. Ele fala assim, nesse mesmo evangelho, né? No capítulo 27, né? Pedi e obtereis, ele fala isso, pertencer-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente seu suplício, a sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Então, quer dizer, isso depende de cada um de nós. Né? Querer manter-se, né, na infelicidade, na desgraça, né? Ou mudar para algo melhor. Isso depende de nós, é querer ser bom, querer fazer o bem, para que a gente possa realmente merecer as coisas boas que Deus tem a nos oferecer. É isso. Deus nos ajude, sempre.
eu achei interessante o que Emmanuel escreveu aqui. Se entre juízes terrestres existe providência fraterna, né? Por que que o Pai, o Deus, não vai ter com a gente também bom, né? E outra coisa, Deus não desampara. Então, o título é interessante, porque isso é uma coisa lógica. Né? O interessante também é que muitas pessoas de outras religiões, eu já ouvi até espírita também falar, né? Ah, que Deus vai castigar, Deus vai fazer isso. Ai, Deus é bom e não desampara, por que que ele vai castigar? Né? Ele vai educar, porque o pai educa, o pai não castiga. A criança pensa que castiga, mas ele está falando, não bota o dedo ali que você vai levar um choque, a criança leva um choque e tal. O pai nunca castiga, ele avisa, ele ensina, mas nós somos filhos imperfeitos, né? Crianças levadas, a gente vai botar o dedo na tomada, não vai ouvir o que o pai vai falar. É isso. Ana Cláudia está tão quietinha. Estou ouvindo. Eu sei que você está ouvindo, ela não perde um detalhe. Eu sei. Fico só Não para é? aprender mais. Mas eu Está sei, eu aprendendo sinto em que tempo real, mas né? eu sinto que ela pratica, ela fica prestando atenção e pratica. Eu sinto que você pratica. Ai, enfim, É verdade. a gente tenta fazer. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então, Você não quer comentar, Vitor? eu não quer? comentei já. Pode comentar mais, se quiser, né? Não, a parte que eu tinha realmente para comentar era aquela que eu já falei. Já está esclarecido. Bem, então quero primeiramente agradecer a Janete pelo Isso, estudo da noite muito de bom. hoje, que se sacrificou aí, resfriada, mas veio aí nos dar esse pontapé inicial para o estudo da noite de hoje. Agradecer a presença de todos, pois sem vocês não tem o estudo. E pedir então para o João, que vai fazer nosso estudo da semana que vem, para fazer a nossa prece de Tá encerramento. bom. Muito bem. Então, tá bom. Então, vamos agradecer ao nosso mestre irmão Jesus, que nunca é pouco agradecer a ele, tem sempre que agradecer a ele pelo que ele fez por nós, veio nos ensinar, veio nos esclarecer, veio nos trazer à luz a verdade e agradecer também a Deus, nosso Pai, né? Que, como o título diz, Deus não desampara, porque Deus é bom e justo, então ele não vai desamparar nem fazer mal. Aproveitando também, agradecer a nossa Mãe Maria Santíssima. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Então, Graças a Deus. deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho. Vamos compartilhar essa mensagem de amor do Cristo por todos aqueles que estão à nossa volta, né? Para a gente transformar esse mundo num mundo melhor. Fiquem com Deus e até semana que vem, Até pessoal. semana que vem, se Deus Tchau, quiser. gente. Uma boa noite para todos. Boa noite Fiquem com para Jesus. todos.